Filipenses capítulo 1. Irmãos, desculpa aí o atraso meu, tá? Era 7h30, eu ainda estava no ponto, esperando o ônibus. Vocês encontraram Filipenses capítulo 1? Amém? Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provarmos as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que isto mesmo, por vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Quando Paulo fala aqui de permanecer na carne, os irmãos entendem que ele está falando da vida, né, irmãos? A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, e estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate, que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Amém, meus irmãos? Irmãos, lembra na aula passada que eu disse que a narração da abertura dessa igreja está em Atos capítulo 16, do verso 12 até o 40. Os irmãos lembram na aula passada que eu disse que o motivo de Paulo ter escrito essa carta é porque ele estava preso e ele queria agradecer a oferta que a igreja de Filipos tinha enviado para Paulo. E Paulo, inicialmente, ele escreve essa carta para agradecer a oferta missionária, porque a igreja em Filipos era uma igreja que mantinha o ministério de Paulo. Na aula de hoje eu vou mostrar para os irmãos alguns exemplos das vezes que esta igreja enviou recursos financeiros para Paulo. Tá? Então o motivo inicial, a princípio, era agradecer pela oferta enviada pela igreja. Mas ao todo o decorrer da carta, Paulo ele não aborda um assunto somente, tá? Ele faz vários tipos de abordagens nesta carta. Ele trata de vários tipos de assunto nesta carta, uma espécie de várias vinhetas que ele faz, todas centradas no capítulo 2, tá? Depois do capítulo 2 eu vou mostrar para os irmãos que toda a abordagem que Paulo faz ao decorrer da carta, ela é toda centrada no capítulo 2. Então toda a abordagem que Paulo faz nessa carta, ela é toda centrada no capítulo 2, que é na próxima aula que a gente vai ver o capítulo 2. O tema dessa carta é a alegria, tá? Quando vocês forem em alguma igreja ou chegar algum pregador, né, e ele pedir para os irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta da alegria, é Filipenses, tá? Filipenses é escrito como a epístola da alegria, porque por várias vezes Paulo é uma ordem de Deus, meus irmãos, tá? Se está na Bíblia é um mandamento. Então, a ordem de Deus para a igreja é alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso que a epístola aos Filipenses, né, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria. Tá bom, meus irmãos? Essa é mais uma carta da série Cartas da Prisão. A gente acredita que Paulo escreveu essa carta durante a sua prisão em Roma, tá? Durante a sua prisão em Roma ele escreveu Efésios, nós já estudamos, escreveu Filipenses, estamos estudando agora, escreveu Colossenses, já estudamos, escreveu Filemon, tá bom? Que a gente vai estudar após essa carta. Então no capítulo 1, eu quero que os irmãos entendam que Filipenses ela é uma carta diferente das outras que Paulo escreveu. A maioria das cartas que Paulo escreveu, ele traz uma tese, ele apresenta essa tese e depois ele começa a aplicar essa doutrina na igreja, que é o caso de Efésios, Colossenses, que eu disse para os irmãos. Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo traz uma doutrina, ele traz uma tese. E do capítulo 4 em diante, que é até o capítulo 6 de Efésios, ele começa a aplicar essa tese, essa doutrina para a igreja. Colossenses da mesma forma. Paulo ele escreve os 2 primeiros capítulos, ele traz uma tese, ele traz uma doutrina, e depois do capítulo 3 em diante ele começa a fazer a aplicação prática. Filipenses é diferente, tá, meus irmãos? Por conter vários tipos de assunto,
Então ele toca no assunto e ele já faz a aplicação, tá bom? Outra diferença que os irmãos vão notar na carta aos Filipenses é que a maioria das cartas, Paulo, ele sempre apresenta com o nome dele. Todas as cartas ele fala eu, Paulo. Só que a maioria das vezes ele escreve Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Nessa carta os irmãos vão notar que ele escreve Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele escreve Paulo e Timóteo, tá? Eu quero que os irmãos entendam que Timóteo ele estava preso com o Paulo, tá bom? Paulo ele conheceu Timóteo, vai estar escrito no capítulo 16 de Atos. Assim que ele chega na região da Macedônia, ele já conhece Timóteo, tá bom? E Timóteo se torna filho na fé de Paulo. Os irmãos entendem quando a gente fala filho na fé, entende o termo? Filho na fé, por exemplo, vamos supor que a Júlia, levanta a mão, Júlia, para saber quem é você. Vamos supor que a Júlia não fosse cristã, e então eu pregasse o evangelho para ela, e ela se convertesse, e então eu ia discipular ela e ensinar o evangelho para ela. A Júlia ia se tornar minha filha na fé, amém? O meu pai na fé chama-se pastor Adailton, foi um homem que pregou, me batizou, me transformou no obreiro. Então todos nós aqui temos um pai ou uma mãe na fé, alguém que nos pregou o evangelho. Timóteo era filho na fé de Paulo, tá, meus irmãos? Então Paulo sempre adota o mesmo modelo de saudação, iniciando citando o seu nome. A diferença desta e de outras 5, que ele cita o nome de Timóteo, tá? Timóteo é citado em 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. Essas 5 cartas que Paulo escreveu, Timóteo estava com Paulo, tá bom? Há até quem acredite que Paulo ditou e Timóteo escreveu, mas isso é especulação, a Bíblia não nos dá tal afirmação, tá bom? No final dessa epístola, na epístola que nós estudamos passada, ele escreve: assino de próprio punho, lembre-se das minhas algemas. Então é uma afirmação que quebra a tese que Timóteo escreveu e Paulo citou, tá bom? Mas quando os irmãos forem estudar a fundo as cartas, e dependendo do comentário que você for ler, você vai ver alguns comentaristas dizendo que acreditam que Paulo ditou a carta e Timóteo escreveu. Independentemente de quem escreveu, né, o que importa é que o Espírito Santo é que é o redator dessa carta, né? E quem ditou foi Paulo. Geralmente Paulo se apresenta e diz: apóstolo de Cristo Jesus. Desta vez ele se chama de servo de Cristo Jesus. Nessa epístola ele se apresenta como Paulo e Timóteo. Ao invés de ele falar apóstolo de Cristo Jesus, ele fala servo de Cristo Jesus. Isso nos traz uma grande mensagem, meus irmãos. Por quê? Desta vez ele se chama de servo de Cristo Jesus. E como ele se vê? Servo. É como Paulo se intitula, servo. A palavra aqui que ele usou para escrever servo no grego é doulos, que significa escravo. Alguém que se rende à vontade de outro. Lembrando que Paulo, meus irmãos, ele tinha a cidadania romana, tá? Tudo que está na Bíblia, os irmãos têm que entender que nos traz um sentido, tá? Lembra que quando eu fui ensinar para os irmãos a carta que Paulo escreveu aos Efésios, eu trouxe o contexto histórico da carta. Por quê? Porque o contexto histórico, a ocasião que foi escrita a carta, ela faz diferença na hora que você vai interpretar um versículo. Então, a princípio, quando você se vê Paulo falando assim, ó, eu e Timóteo, servos de Cristo Jesus, primeira coisa que os irmãos têm que entender: Paulo está escrevendo para um povo que pertencia a Roma. Primeira coisa que os irmãos têm que entender: Filipos era uma colônia romana, tá? Roma não se considerava escravo de ninguém, viu, meus irmãos? Os romanos eram o povo mais arrogante que existia. Por quê? Porque eles eram o xerife do mundo, tá? Roma,
ele tinha vários países que eles escravizaram. Então ele se considerava os donos do mundo. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que nenhum romano ele ia se auto-intitular como escravo de ninguém. Por quê? Porque eles é que faziam escravos. Então isso faz muita diferença. Agora eu quero que os irmãos entendam que Paulo, embora ele era israelita, ele era judeu, hebreu, Paulo também ele era romano. Paulo ele tinha a cidadania romana. Então, para um romano poder dizer que era escravo de alguém, meu amado irmão, era só por Deus, tá? Então Paulo, um cidadão romano, tá? Vamos dizer assim, alguém, né, que Paulo era cristão, mas vamos dizer, um cidadão romano. Os romanos eles eram arrogantes, orgulhosos. Então alguém orgulhoso escrevendo uma carta para um povo que era escravo. Por que o povo era escravo? Porque este povo, eles eram uma colônia de Roma. O que é uma colônia romana? Alguém que Roma invadiu o seu país, escravizou, essas pessoas agora tinham que obedecer leis romanas, tudo naquela cidade agora era romana, religião, leis, os soldados que governavam lá eram romanos, então eles eram escravos de Roma. Então alguém romano está escrevendo para escravos e dizendo: eu, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Então, Atos capítulo 22, verso 28, tá? Está escrito assim, ó, no verso 27. Vindo o comandante perguntou a Paulo: diz-me, tu és romano? Paulo respondeu: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou de grande soma de dinheiro este título de cidadão romano. Disse Paulo: pois eu obtenho este título por direito de nascimento. Então, para os irmãos entenderem, naquela época, ser chamado de cidadão romano, pessoas pagavam para se tornar cidadãos romanos. Era mais ou menos o mesmo que, vamos dizer, alguém querer sonhar por um visto americano, ser reconhecido como cidadão americano, né? Vamos usar a América aqui como, né, exemplo. Então as pessoas pagavam para ser cidadão romano, e Paulo não, Paulo tinha o direito de nascimento. Um cidadão romano era tratado com maior respeito. Vemos em Atos capítulo 22, verso 28, que as pessoas queriam o título de cidadão romano a todo custo, até pagavam por este título. Veja no verso 29 do capítulo 22, que Paulo disse que era romano. Todos ficaram com medo de açoitar Paulo. Só para os irmãos entenderem o quanto um cidadão romano ele tinha privilégio na sociedade. Paulo foi preso, Paulo foi amarrado, né? E aí o comandante perguntou: você é cidadão romano? Ele falou: sou. Ele falou: eu gastei muito dinheiro para ser. Aí Paulo falou: não, eu sou de nascimento. Aí no capítulo 29, verso 22, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir açoites a Paulo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrar Paulo. Olha só que o comandante ficou com medo só de saber que Paulo era romano, só pelo simples fato de ter amarrado Paulo. Então, meus irmãos, estes detalhes fazem a diferença para você interpretar o que o versículo quer dizer para você. Nenhum romano aceitava ser chamado de escravo, porque Roma era a potência do mundo, aonde escravizava todos. A própria cidade de Filipos era uma cidade conquistada por Roma, mas Paulo se dispõe de todo o título e se auto-esvazia e se intitula de escravo. Paulo ele se chama de escravo, tá? A palavra doulos, escravo, significa escravo de Cristo. Quando Paulo está dizendo eu e Timóteo, escravo,
de Cristo, que está dizendo servo de Cristo Jesus, a palavra servo é doulos, doulos significa escravo. Quando Paulo está dizendo que é escravo, ele tem um entendimento que escravo não tem vontade própria. Ele está entendendo que escravo não faz o que quer. Ele está entendendo que um escravo, ele foi comprado por um preço. Paulo, ele entende que um escravo não tem vida própria, não tem vontade própria, que um escravo está sujeito ao seu senhor. Eu quero que os irmãos entendam e se apeguem nisso aqui que eu estou dizendo, porque isso aqui ele vai ecoar durante o estudo de toda a carta, tá, meus irmãos? Paulo entende isso. Paulo está convencido que é escravo de Cristo Jesus. Paulo ele está convencido de que foi comprado por um preço. Paulo está convencido de que ele não tem mais vontade própria, mas que existe um Senhor acima dele, quem determina o seu destino, as suas vontades e o que ele deve ou não fazer. Tá, meus irmãos? O escravo não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor. Se não tivermos consciência de que fomos chamados para sermos escravos, nunca saberemos de fato o que significa ser um cristão. Todos nós que estamos sentados aqui, meus irmãos, todos nós, entenda, hoje nós temos pregadores coach, né? Coach, palavra correta, aonde ele tira Cristo do centro e coloca eu e você no centro, né? Hoje em dia, a sensação que o mundo tem, preste atenção que isso vai soar na sua mente como tipo assim, uai, não é assim não? Presta atenção. A compreensão que a igreja tem hoje de Deus é como se Deus não fizesse mais nada no seu trono. Ele está lá no seu trono sentado a todo momento preocupado com o meu bem-estar e o seu bem-estar. Ou seja, o mundo de Deus gira em torno disso aqui. Não é isso. Não é isso. Não é esse o pensamento. Como se Deus não tivesse mais nada para fazer e ele gastasse todo o seu tempo preocupado comigo e com você. Mas o evangelho que se prega hoje é esse. Ele tirou Cristo do centro e colocou eu e você. Ou seja, tudo que Deus faz é centrado em mim e em você. Meu irmão, aprenda hoje, tá? Nada do que Jesus fez foi centrado em mim e em você. O que Jesus fez foi centrado na vontade do Pai. O que Jesus fez foi centrado na vontade de Deus. Jesus, o que ele fez foi centrado em obedecer à vontade de Deus, meus irmãos. Amém? Então, entenda que se você que está aqui hoje não entender que você é um escravo, doulos, você pertence a um Senhor, você foi comprado. Um escravo, ele só era adquirido naquela época mediante o quê? Um valor pago. Nós, eu e você, da mesma forma, somos escravos. Por quê? Porque foi pago um preço por mim e por você. Você foi adquirido como propriedade de Deus e Ele pagou um alto preço por você. Amém, meus irmãos? Amém. Então você é um escravo de Cristo Jesus. Lembre-se, escravo não tem vontade própria. Escravo não tem vida própria. Escravo deve em tudo satisfação e obediência ao seu Senhor. Amém? Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Só existe dois caminhos para nós. Ou somos escravos de Cristo Jesus, ou nos tornamos escravos do pecado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu sou escravo de Cristo Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Tá? Eu sou escravo de Cristo Jesus e por isso sou livre. Se não entendemos que nascemos para servir,
vamos sempre ser motivados a servir o Evangelho sempre em troca de alguma coisa. Tá, meu irmão? Se você não entender esse princípio aqui no início que Paulo está trazendo, você sempre vai ser motivado a servir o Evangelho em troca de alguma coisa. Tá bom? Vamos lá na igreja para receber o milagre? Vamos lá na igreja para Deus te abrir porta? Vamos lá na igreja porque Deus vai resolver seus problemas? Vamos lá na igreja porque você vai ser curado? Vamos lá na igreja porque Deus vai te abrir uma porta de emprego? Vamos lá na igreja porque Deus vai libertar fulano? Não, a ideia não é essa. Vamos lá na igreja porque este Senhor comprou a sua alma, pagou um preço por você. Vamos lá adorá-lo porque Ele merece. Aleluia, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós não servimos a Cristo o Evangelho por causa de benefícios. Nós servimos a Cristo, nós servimos esse Evangelho por causa do que Ele já fez por nós na eternidade. E às vezes focaremos até mesmo em holofortes, mas se entendermos que um escravo não aparece, saberemos o que realmente é servir a Cristo. Escravo não brilha, quem brilha é o dono. Tá, meus irmãos? Podemos ser tentados a usar a igreja como centro das atenções, meus irmãos. Isso é uma tentação que muitos de nós usam na igreja, meus irmãos, tá? Tem muitos de nós que opta em cantar louvores gospel por causa dos holofortes, por causa do dinheiro. Tem muitos de nós que opta, tá? Não é nem chamar, eu estou falando, leva como carreira de vida, carreira profissional. Tem muitos de nós que opta por pregar o Evangelho por causa dos holofortes, por causa do brilho. Um escravo não brilha, quem brilha é o dono. Amém? Aposto que se você chegasse naquela época em alguma fazenda, vamos dizer assim, e então alguém olhasse a organização desta fazenda, desta casa, né? Ele iria elogiar o dono da casa. Ele jamais iria dizer: nossa, os seus escravos trabalham tão bem, nossa, os seus escravos são tão bons de serviço. Não, ele ia dizer ao Senhor da casa: nossa, a sua casa é belíssima, a sua casa é organizadíssima. Por quê? Porque ele entende que toda a administração ali parte do Senhor da casa. Então, escravo não brilha, quem brilha é o dono, Cristo Jesus. Tudo que nós formos fazer é para que o dono, o Senhor, seja exaltado e glorificado. Aleluia. A carta tem endereço. Está até endereçada para uma cidade, mas a carta não é para toda a cidade, tá? Paulo escreve: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Para quem? A todos os santos em Cristo Jesus. Preste atenção que Paulo está escrevendo uma carta para a cidade de Filipos, mas a carta não é para todos daquela cidade. A carta é para os santos. A carta tem grupo seletivo, tá? A palavra que é usada aqui na Bíblia é ágios, tá? É somente para os santos. E a palavra é ágios. Algo muito santo. Um santo. E tem uma posição, tá? Em Cristo Jesus. Preste atenção que a Bíblia dá um título por causa de uma posição. Olha só que a Bíblia, ela dá um título por causa de uma posição. Santos em Cristo Jesus. Preste atenção que Paulo não usa somente a palavra santos. Não. Opa, levanta que ninguém viu. Preste atenção que Paulo ele usa a palavra santo em Cristo Jesus, ou seja, título por causa de uma posição. A palavra que ele usa em é uma preposição que ele usa no grego, preposição primária denotando posição fixa. Só somos santos por causa daquele que nos santifica. Amém, meus irmãos? Amém. Você só é santo
por causa da posição que você está. Eu só sou santo porque estou numa posição. Que posição é essa? Posição de pastor? Não. Eu estou em Cristo Jesus. O fato de estar em Cristo Jesus me qualifica como santo. Pastor Christopher, quer dizer que você não tem pecado? Santo não quer dizer que você é sem pecado, porque a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando porque é mentiroso. Mas quando a Bíblia me chama de santo, ágil, santo, a Bíblia diz que eu sou justo, ela quer dizer que eu fui justificado por causa do que Cristo fez. E enquanto eu permanecer nesta posição que fui chamado, a posição em Cristo Jesus, amados irmãos, eu sou santo, você é santo, a igreja é santa. Aleluia. Amém? Amém. Procura para mim, Jonathan, por favor, um versículo que está em Êxodo. Ele diz assim, não é porventura por andar conosco que nos faz ser diferente dos demais povos da terra. Então Paulo está dizendo que, eu sei que era depois do capítulo 30, agora não estou lembrando aqui o local, e esse verso veio agora na minha mente. É quando o povo peca lá, né? Adora a estátua de ouro e Moisés desce. É Êxodo 23, eu acho. Procura para mim, por favor, na hora que você achar que ele fala. Está escrito assim, se não fores conosco, não nos faça subir daqui. Se não fores conosco, não nos faça subir daqui. Só somos santos por causa daquele que nos santifica. Ele saúda os santos e também saúda os bispos e os diáconos. Irmãos, naquela época, achou? Obrigado. Então, meus irmãos, ainda aqui antes de eu passar para os bispos e diáconos, Paulo está falando que nós somos santos por causa de uma posição. Eu me lembrei que agora o Espírito Santo me fez me lembrar dessa passagem em Êxodo, capítulo 33. Moisés fala assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura, Moisés falando para Deus, não é porventura em o Senhor andar conosco que nos faz ser diferentes, separados dos demais povos da terra? Obrigado. Então, meus irmãos, preste atenção que o que me faz ser diferente daquele irmão que está no boteco ali, não é minha língua estranha, não é meu terno, não é o meu sapatear, o meu rodar ou o manto meu, não. O que me faz ser diferente das demais pessoas da terra é a presença do dono na minha vida. A presença de Cristo Jesus me faz ser diferente das demais pessoas. Então eu só tenho um título de santo, ágios, por causa de uma posição. E qual é essa posição? Nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Pastor Cristo, Pois tem não. alguma coisa semelhante a quando Deus ele fala com Moisés no Monte Horebe, que ele está na terra de Midian. Só que aquele povo ele não cultuava a Deus. Então aquele lugar era um lugar praticamente pecaminoso. Só que a presença de Deus santificou aquele monte. É mais ou menos quando ele fala, quando a sarça está ardendo, Isso. né? E aí ele fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então o lugar não era santo. Naquele momento o lugar estava santificado por causa da presença daquele que santifica. Amém, meus irmãos? A partir do momento que Deus sai, né? Porque Deus está em todo lugar, mas a partir do momento que a manifestação de Deus naquele lugar acaba, aquele lugar se torna um lugar comum. Mas no momento em que Deus pisa naquele lugar, a presença de Deus santificava aquele lugar. Então o que santifica a minha vida, a sua vida, é a presença de Deus, meus irmãos.
a presença de Deus nos inibe de querer pecar. É assim que funciona. Tá bom, meus irmãos? Ele saúda os santos e também os bispos e diáconos. Naquela época, meus irmãos, os pastores que dirigiam a igreja eram os bispos, tá? Então sempre vai ser chamado de bispo, tá bom? Então, a palavra bispo é a pessoa encarregada de verificar se aquele sob a sua supervisão está fazendo corretamente o que tem que fazer. Olha só para os irmãos entenderem o que significa a palavra bispo no grego. Bispo é aquele que fiscaliza pessoas. Bispo é aquele que se encarrega de fiscalizar se pessoas estão fazendo o que devem fazer. Ou significa também superintendente, líder ou supervisor. A palavra diácono, a palavra é alguém que executa o pedido de outro, de um mestre, servo, atendente, ministro. Na igreja, meus irmãos, sempre haverá os que lideram e os que são liderados. Tá, meus irmãos? Pensamento ao contrário é o mesmo pensamento que Satanás teve no céu. Tá, meus irmãos? Não pense você que quando tudo isso aqui acabar e nós formos morar com Cristo Jesus, lá haverá hierarquia para ser obedecida, tá? No qual Cristo estará acima de toda a hierarquia. E de Cristo para baixo haverá hierarquia para nós obedecermos, meus irmãos. O céu é organizado, tá bom? E quando formos para o céu, iremos obedecer a hierarquias. Então é mais fácil para você como igreja aprender isso aqui, tá bom? Na igreja existem autoridades eclesiásticas, aonde a Bíblia nos mostra que o diácono ele está para servir aqueles que já passaram pelo diaconato, pelo presbitério, pelo evangelista, missionário, hoje são pastores, e aí tem bispo, tem apóstolos. Daqui um dia eu acho que vai ter semideus, mas ainda não tem não. Mas acredito que vai chegar aí o título de semideus, é capaz de chegar, porque o homem ele gosta, né? Então, meus irmãos, a ideia da Bíblia é obedecer sempre, tá? Obedecer. E Paulo ele adota esse princípio. Porém, todos nós pertencemos a Cristo. E Paulo se intitula de servo. E todo crente maduro vai entender o seu lugar no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então preste atenção que Paulo ele é apóstolo da igreja, mas ele próprio está se chamando de servo, escravo. Tá bom? Então todos nós, quando você adquire uma maturidade cristã, você entende que quanto mais você cresce no ministério, mais você se torna servo de todos aqueles que estão no ministério. Você, quando adquire uma maturidade cristã, você vai entender que quanto mais você cresce no ministério, quanto mais tempo você vai ficando no ministério, e mesmo que você não atinja o cargo de pastor, presbítero, evangelista, mas você está vindo na igreja adquirindo uma maturidade cristã, você começa a entender que você foi chamado para servir os seus irmãos. Amém? Então todos nós devemos ter essa consciência de que nós fomos chamados para servir. Eu fui chamado para servir os irmãos. Amém? Aliás, a minha vida está à disposição dos irmãos sempre que precisar. Por quê? Porque eu fui chamado para servir os irmãos. Pode falar. Quando em outras epístolas Paulo fala de servo, ele serve. Eu fiz um levantamento de quais epístolas ele se auto-intitula de escravo. Só que eu esqueci a anotação na mesa lá de casa. Mas aqui é mais por conta do lugar também, né? Eu lembro que foi só 2 epístolas que ele se auto-intitulou como servo. O resto foi apóstolo de Cristo Jesus. Na próxima aula eu vou trazer esse comentário. Se eu não achar aqui no meu esboço, que eu faço o esboço no papel e depois eu passo o que eu escrevo aqui. Mas foi só 2 epístolas. Então ele está tratando com escravos e ele está dizendo, eu também sou escravo. A ideia mais ou menos é essa. Aí vamos para o versículo 3. Eu quero que os irmãos olhem para o versículo 3 em diante, a partir da ideia de que a igreja aos Filipenses
eles entenderam o propósito. A igreja de Filipos era uma igreja que entendeu a mensagem. Do verso 3 ao 6, Paulo cita que todas as suas lembranças com relação àqueles cristãos eram boas. E ele sempre orava com alegria, porque quando eles se converteram, começaram a cooperar no Evangelho, desde o primeiro dia até os dias em que Paulo estava escrevendo esta epístola. Tem pessoas que nós lembramos com pesar, né, irmão? Imagina para você ver, tem pessoas que eu trago na minha memória aqui que é com tristeza, né? Tem pessoas que você pensa, meu Deus do céu, eu me doei tanto para essa pessoa e essa pessoa fez isso. Meu Deus do céu, ajudei tanto esse irmão e esse irmão fez isso. Então tem pessoas que a gente lembra com pesar, né? Só que Paulo aqui está citando que toda vez que ele se lembra da igreja aos Filipenses, ele se lembra com alegria, porque era uma igreja que desde o primeiro dia que ele começou a pregar, eles começaram a cooperar com o ministério de Paulo, a cooperar com o Evangelho. Tem pessoas que nós lembramos com pesar, tem pessoas que preferimos nem lembrar, pessoas que nos causam tantos problemas, mas este Paulo trazia alegria para o seu pastor quando ele lembrava deles. Todos nós somos cooperadores do Evangelho. Embora seja Deus quem age na salvação e realiza todas as coisas por meio de nós, mas Ele conta com a nossa colaboração. Meus irmãos, isso aqui eu quero que os irmãos entendam, tá? Nós, todos nós, vocês, todos vocês que estão aqui, e todos nós, eu estou aqui hoje ensinando os irmãos estão aí ouvindo. Todos nós somos cooperadores do Evangelho, tá? Embora a salvação depende unicamente e exclusivamente do Espírito Santo, como eu disse para os irmãos em Atos 16, enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para ela entender o que Paulo estava pregando. Então, a salvação é um atributo exclusivo de Deus, mas todos nós somos cooperadores do Evangelho. Agora entenda que cooperadores, tá? Deus, Ele conta com nós, Ele conta com você, Ele conta comigo, mas Ele não depende de mim e nem de você. Contar é uma coisa totalmente diferente de depender. Eu dou graças a Deus que o Evangelho não depende de mim, meu irmão, porque se o Evangelho dependesse de homens como eu, esse Evangelho já teria parado há muito tempo no passado, talvez não teria passado nem do primeiro século. Então o Evangelho não depende do homem, mas o Evangelho conta com você. Se eu não estivesse aqui hoje dando aula, se porventura eu faltasse, eu tenho certeza que presbítero Anderson ou o evangelista Ricardo, eles estariam qualificados para me substituir de última hora, porque o mesmo Espírito que age na minha vida, age na vida deles. Nós não somos insubstituíveis na obra de Deus, tá, meus irmãos? Podemos ser substituídos facilmente. E cuidado para a coisa não melhorar se você for substituído, hein? Cuidado. Às vezes eu penso, eu sou melhor que eu canto ali. Opa, eu sou melhor que prego ali. Sem mim o negócio não acontece. E cuidado. Deus traz um cara humildezinho ali que pega a Bíblia aqui, quando ele citar escravo de Cristo Jesus, o poder de Deus desce na igreja, sacode a igreja, os irmãos saem daqui aprendendo, e Deus faz. Não depende de homens, mas Ele conta comigo, tá, irmãos? Ele conta. Cristo contava com que eu estivesse aqui, né? Assim, é um exemplo, lógico que Ele sabia se eu ia estar ou não, mas assim, Ele conta, tá? Com que eu me sente, com que eu estude, com que eu prepare essa aula para os irmãos, tá? Ele conta com isso. Mas se eu simplesmente cruzar meu braço e falar, não vou mais fazer, ele não vai colocar a mão na cabeça e agora, hein? O Christopher não quer mais fazer minha obra. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou perdido? Não, irmãos. Não. A obra não depende de nós. Se o pastor Júnior decidir, olha, eu não vou mais mexer com a igreja, não depende dele, irmão. A obra não depende de ninguém. A obra de Deus, ela conta conosco. Depender,
só de Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. É Deus quem abre o coração, mas é a igreja quem prega a palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então está vendo que Deus conta, que Deus faz a parte dele e a igreja tem que fazer a dela. É Deus quem abre o coração, mas é a igreja quem prega a palavra. É Deus que levanta obreiros, mas é a igreja que sustenta os seus obreiros. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá o suporte aos missionários. A palavra usada aqui para cooperação que Paulo usa é koinonia, tá? Que significa a parte que alguém tem em algo, participação. Significa também oferta dada para todos, coleta, contribuição. Seja de alguma forma cooperador do Evangelho, tá, meus irmãos? Assim como a igreja em Filipos era, tá? Os filipenses, eles mantinham financeiramente o ministério de Paulo, tá bom, meus irmãos? Os filipenses, eles compraram a ideia, eles entenderam uma ideia. Quando Paulo chegou, pregou o Evangelho para eles, estruturou a igreja, deixou líderes ali para dirigir a igreja e foi embora, eles falaram: o que aconteceu na minha vida, eu quero para mais vidas. E então, como eles não podiam fazer como Paulo, sair pregando, então o que eles fizeram? Eles patrocinaram o ministério de Paulo. Tá bom, meus irmãos? Eles patrocinaram o ministério de Paulo. Seja de alguma forma cooperador do Evangelho. Cada um faça aquilo que tem a capacidade dada por Deus para contribuir no crescimento do Evangelho. Talvez você não saiba pregar, mas consegue orar para que Deus use quem prega. Talvez você não consegue contribuir financeiramente, então contribua com o trabalho. O reino de Deus tem várias áreas em que o soldado pode atuar, e todos nós agindo juntos para o mesmo propósito. O nosso propósito aqui é o mesmo, tá, meus irmãos? Hoje eu estou aqui de pé, ensinando os irmãos. Por quê? Os irmãos estão sentados, aprendendo. Por quê? Porque amanhã os irmãos estarão aqui, ou até mesmo, meu amado irmão, em outro lugar, tá? Você não sabe, mas talvez amanhã Deus cria aí um rebuliço na sua vida, te coloca para estar nos Estados Unidos, na África, no estado do Goiás, em outra cidade, pregando aquilo que está aprendendo aqui, meu irmão. Tá bom? Então a gente não sabe do que Deus preparou para nós no amanhã, mas de toda forma somos cooperadores do Evangelho. A igreja em Filipos era cooperadores do ministério de Paulo, desde o início até a escrita dessa carta. No início, Lídia acolheu Paulo na casa dela, tá? Depois, a igreja sustentou Paulo em Corinto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. E estando vós ao passar por privações, Paulo dizendo para a igreja em Corinto: não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia, quem vieram da região da Macedônia, qual a igreja que vieram de lá? Os filipenses, supriram o que me faltava, e em tudo me guardarei, e guardarei de vos ser pesado. Paulo está dizendo para a igreja aos Coríntios: vocês não me ajudam, não tem problema, e eu nem quero a ajuda de vocês, mas fica tranquilo que Deus levantou lá os filipenses lá, enquanto eu estou aqui pregando para vocês, os filipenses estão contribuindo para que eu esteja aqui pregando para vocês. Então entenda que todos nós somos cooperadores do mesmo Evangelho, meu irmão. Todos nós somos cooperadores do mesmo Evangelho. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é ganhar almas para Cristo Jesus. Quem entende a verdadeira mensagem da cruz e deixamos o Evangelho trabalhar na nossa vida, entendemos que fomos curados para curar, salvar para anunciar a salvação. Queremos que outros sejam alcançados assim como fomos alcançados por Cristo. Verso 6. Paulo acredita que eles permanecerão crescendo até o dia de Cristo Jesus. Essa confiança não está baseada na igreja, mas na fidelidade de Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 6, Paulo diz:
Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo entende que a salvação é um atributo exclusivo de Deus. Paulo está motivado com a igreja que vem crescendo cada dia mais, e Paulo tem a certeza de que a obra vai ser completada neles, não por causa da igreja, mas Paulo sabe que quem começou a obra, ele termina, meu irmão. Amém? Então por isso hoje você está sentado aprendendo. Isso é só o início de uma obra ou processo de uma obra, porque tem muitas pessoas aqui que hoje estão sentadas, que têm qualificação para estar aqui ensinando, meu amado. Amém? Então é só continuação ou início ou continuação de um processo que vai ser terminado, tá? O que Deus iniciou na nossa vida, Ele se encarrega de completar. Deus jamais deixa a sua obra inacabada. Deus não deixa um projeto no meio do caminho. Essa obra só acaba no dia de Cristo Jesus. Paulo trazia essa igreja no coração porque foi uma igreja solidária. Aqui quando Paulo estava preso, verso 7. Vamos ler verso 7, capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo trazia essa igreja no coração porque era uma igreja que cuidava de Paulo, especialmente quando Paulo estava preso. Do verso 4 até o verso 9, Paulo está fazendo orações pela igreja. Eu quero que os irmãos entendam, tá? Quem ama, ora. Não tem como eu dizer que eu amo o Henrique se eu não oro com o Henrique. Meu irmão, se eu amo, eu oro. Puxa na sua alma, meu irmão. Você só ora para pessoas que ama. Eu não estou falando você orar uma hora ou outra, igual se eu falar, vamos ficar de pé, vamos orar aqui para a dona Joaquina, lá do Goiás, está passando por isso, você vai orar. Mas aquele que você fica ali no pé da cruz ali orando, você pode ter certeza que é uma pessoa que você ama. Quem ama, ora. E Paulo amava aquele povo porque era súplica atrás de súplicas. O melhor jeito de demonstrar amor por alguém é orando por ela. Porque a oração que Deus aceita como intercessão é aquela em quem você sente a dor da pessoa que você está intercedendo. Orar sem empatia não traz resultados. Para orar, precisamos amar. Hebreus capítulo 13, verso 3. Lembrai-vos dos que estão presos, como se vocês também estivessem presos. E todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vocês também estivessem sofrendo maus tratos. Então entenda, meu amado irmão, que para uma oração surgir efeito na vida da outra pessoa, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso amar. Tal oração só vai surgir efeito na sua vida se essa pessoa realmente amar você. A Bíblia me ensina a orar por alguém como se aquele problema daquela pessoa fosse o meu problema. Por exemplo, eu estou enfermo, eu vou falar para o irmão Henrique, vem aqui e ora por mim. Por quê? Porque eu estou sentindo uma dor no braço. O Henrique vai se colocar na brecha diante de Deus, como se ele estivesse sentindo a dor no braço. Ele vai falar, Senhor, cura esse braço, Senhor, porque está doendo, Jesus, como se ele estivesse sentindo. É uma intercessão cujo você não tem empatia pela pessoa, essa oração não traz resultado, irmão. Quem ama, ora. Amém? Amém? Tudo que passamos contribui para o avanço do Evangelho. Lembra quando eu disse para os irmãos que Paulo ele começa esta epístola dizendo que era escravo? Bem no início. Paulo, servo de Cristo Jesus, ou seja, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Preste atenção que no verso 12, leia aí para você entender, capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. Preste atenção que Paulo ele leva tão a sério esse princípio de escravo, meu irmão, que aqui no verso 12, Paulo ele vai trazer uma das maiores verdades para nós como igreja, tá? Algo que talvez hoje o seu pensamento mude
com relação a muitas coisas que você está passando. Quando olhamos para a soberania de Deus e entendemos que Ele pode todas as coisas, entendemos que na perspectiva de Deus, nada é mais importante do que a pregação do Evangelho. Ou seja, fazer com que as pessoas tenham acesso à mensagem da salvação. Meu irmão, entenda que para Deus, tá? Quando nós estamos sofrendo, a nossa perspectiva é a nossa. Tipo, meu Deus, eu estou sofrendo. Meu Deus, eu estou passando privações. Meu Deus, eu estou precisando disso. Meu Deus, eu estou enfermo. Meu Deus, minha empresa está falindo. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. É a nossa perspectiva. Mas se você sair um pouco da sua perspectiva, e se você puder um pouco olhar a perspectiva de Deus, a ótica de Deus, você vai entender que para Deus nada é mais importante do que a pregação do Evangelho, do que fazer com que pessoas tenham acesso à mensagem da cruz. Tá, meus irmãos? Nada para Deus é mais importante do que isso. Nem minha própria vida, nem sua própria vida, nem meu bem-estar, nem seu bem-estar, nem sua saúde, nada. Lembre-se, você é um escravo. Escravo não tem vontade, escravo só obedece ordens. Maravilha, Deus. Meu irmão, eu quero que a igreja entenda que quem está preso a tempo é eu e você, nós, tá, igreja? Deus está acima do tempo. Deus, Ele contemplou o nosso início e Ele contempla o nosso final ao mesmo tempo, porque Ele está sobre o tempo. Deus, Ele fez todas as coisas num certo ponto da eternidade, Ele criou o tempo, iniciou o tempo, mas Ele também é o mesmo Deus que já contempla o fim, a consumação de todas as coisas. Então preste atenção que Deus, Ele não está preocupado com a nossa, que Paulo chama na carta aos Romanos, com a nossa leve e momentânea tribulação, porque Paulo contempla uma vida porque Deus, contempla uma vida de eternidade no qual Ele preparou para você e para mim. E durante esta vida nossa aqui, este curto período nosso, uns duram 100 anos, outros 80, outros 50, outros 30, outros morrem com 15, não importa. Durante este curto tempo que passamos aqui, meus amados irmãos, para Deus, o que importa, o que é importante é fazer com que a mensagem do Evangelho alcance pessoas através da sua vida e da minha vida. Entendeu? Preste atenção que Paulo entendeu esse princípio. Paulo, ele está dizendo o seguinte: que tudo que ele passou, ao invés de o fazer desanimar, ao invés de o fazer desistir, ele vê isso como porta de entrada para o Evangelho. Ele fala: tudo que eu passei contribuiu para o avanço do Evangelho. Tudo que eu passei contribuiu para o avanço do Evangelho. Preste atenção que para Deus o importante é a pregação da mensagem. Nem que para isso nós, como cooperadores do Evangelho, tenha que de alguma forma sofrer para que essa mensagem chegue ao destino que tem que chegar. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O Evangelho é mais importante que o obreiro. A divulgação do Evangelho é mais importante do que a vida do obreiro. A divulgação do Evangelho é mais importante do que o bem-estar do obreiro. É difícil engolir isso, né, irmãos? Mas é a verdade. Deus não está preocupado, meu amado irmão, porque Ele contempla o futuro que nós não contemplamos. Tá? Deus é o Deus que está presente no nosso passado quando chamou.
mas Ele também estava presente no dia de hoje e Ele já está nos aguardando no futuro. Deus Ele é, Deus Ele está. Deus está acima do tempo, Deus Ele contempla e vê tudo. Os nossos pensamentos são terrenos. Deus está no alto e Ele contempla todas as coisas. O Evangelho é mais importante do que o obreiro, do que o bem-estar do obreiro. Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e sabedoria, e que ninguém podia resisti-lo por causa da sabedoria com que o Espírito dava para ele. Preste atenção que no capítulo 7, verso 59 de Atos dos Apóstolos, o povo mata Estevão. Olha para você ver, meu amado irmão, que Estevão, a Bíblia registra apenas uma mensagem que Estevão pregou. Uma mensagem expositiva, uma mensagem belíssima, uma mensagem centrada na Bíblia. Mas Deus sabia que ele ia pregar aquela mensagem e que ele seria morto. Mas o que Deus falou? Não. É que esta mensagem chegue é mais importante. Então nada para Deus, na perspectiva de Deus, é mais importante do que a pregação do Evangelho. Amém? Eu paguei um alto preço para estar aqui hoje. Alto preço. Para Deus, nada ia impedir de eu estar aqui hoje trazendo essa mensagem para os irmãos. Porque a mensagem que eu trago para os irmãos é mais importante do que toda a minha perda, do que toda a minha dor, do que tudo o que me aconteceu. Mas eu quero que os irmãos saibam que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, contribuído para o avanço do Evangelho. Aleluia, Senhor. Tanto na minha vida como na vida dos irmãos. Amém? Amém. Paulo não foca somente no presente. Entenda que Paulo está preso, tá, em Roma, e ele pega um papel e escreve: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo que me aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho. Preste atenção que Paulo não foca somente no presente. Ele olha para o passado, do passado até ali, e faz uma análise, para chegar à conclusão de que tudo o que aconteceu na vida dele havia contribuído para o avanço do Evangelho. Com isso, ele estava dizendo que sua trajetória não foi o acaso. Ele não dependeu de sorte ou azar, mas o próprio Deus estava escrevendo a sua história. Eu quero que você entenda, meu irmão, que nada na sua vida depende de sorte ou azar, de acaso, tá? Não. Deus está escrevendo a sua história. E até mesmo as páginas sombrias e negras da sua história, Deus está escrevendo elas. As páginas lindas da sua história, Deus escreveu, Deus está escrevendo, Deus vai escrever. Mas as páginas negras, as páginas tempestuosas, as páginas difíceis, as páginas que trazem lágrimas na sua vida, Deus está escrevendo a sua história. Aleluia, Senhor. Aquilo que nós temos que passar, meu irmão, eu quero que você entenda algo. Tudo que você tem que passar, você vai passar e ninguém vai te salvar de passar. Porque você vai passar. Você vai passar. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, é como Jó disse: aceitamos as coisas boas, porque também não aceitaríamos as coisas ruins. Deus faz com que as coisas ruins aconteçam na minha vida, para quando eu for orar com você, para quando você for orar para mim, você entender a minha dor. Como é que alguém que nunca perdeu um filho sabe como aconselhar uma mãe crente que perdeu um filho? Como é que alguém que nunca passou por uma enfermidade à beira da morte sabe o que uma pessoa nesse momento está sentindo? Então é por isso que Deus está escrevendo as páginas da sua história. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Então, com isso ele estava dizendo que sua trajetória não foi o acaso. Ele não dependeu de sorte ou azar, mas o próprio Deus estava escrevendo os seus dias. Quais foram os acontecimentos que contribuíram para o avanço do Evangelho que Paulo está dizendo? Vamos lá.
Primeiro, Paulo foi perseguido em Damasco. Depois ele foi rejeitado em Jerusalém. Depois foi dispensado no próprio campo onde estava pregando pelo próprio Deus, tá? O próprio Deus falou para Paulo: Paulo, vai embora, esse povo não vai te ouvir, vai embora. Uma coisa é você ser rejeitado pelos crentes, outra coisa é você ser rejeitado pelo líder da igreja. Agora, outra coisa diferente é quando o próprio Deus fala: Paulo, vai embora, esse povo não vai te aceitar aí. E aconteceu com Paulo. Foi esquecido em Tarso, foi colocado na sombra de outro líder, foi apedrejado e arrastado como morto na terra de Listra, foi barrado por Deus no seu projeto, foi preso e açoitado com varas em Filipe, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, e foi chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi mordido por uma cobra, chegou preso em Roma. Todas essas 14 coisas que aconteceram, que está registrado, né? Porque deve ter acontecido mais, mas essas 14 coisas que aconteceram, registradas no livro de Atos, Paulo está dizendo que contribuíram para o avanço do Evangelho. Eu não sei o que você está passando hoje, meu irmão, mas eu quero dizer que tudo que você está passando está contribuindo para o avanço do Evangelho. Na sua vida e na minha vida. Louvado seja o Amém? Paulo entende que todas as suas desvantagens, todo o seu sofrimento, ao invés de o fazer desistir, serviu de progresso para o Evangelho. Verso 13 do capítulo 1 de Filipenses. Paulo vê uma oportunidade para evangelizar. Preste atenção que enquanto todo mundo vê perca, Paulo vê vantagem. Paulo é um missionário. E o desejo dele é o quê? Pregar. De repente ele está preso e algemado dentro de uma prisão. Ao invés dele olhar para o céu e falar: não, agora acabou minha vida, Jesus. Acabou minha vida, agora eu não posso mais pregar. Olha só a cabeça desse homem e fala: não, peraí. Rapaz, olha o tanto de gente que tem que me pregar aqui. Tem uns soldados, tem uns presos, tem o povo do palácio. Aleluia. Então, meu irmão, quando o cara entende que Deus está no comando na trajetória da sua vida, ele entende, meu amado irmão, que foi colocado numa posição através de Deus e que todas as portas que nós entramos é uma porta de entrada para o Evangelho. Aleluia, Senhor. Você sabia que tem gente que Deus coloca uma enfermidade, faz ir parar na mesa cirúrgica apenas para salvar o médico? Você está achando que alguém crente em Cristo Jesus, meu irmão, só pensa, não precisa nem de Bíblia para te convencer, apesar que o Espírito Santo é que convence, mas pensa um pouquinho. Uma irmã que é cheia do Espírito Santo e sabe que serve um Jesus que cura, e aí ela senta na mesa, ela senta na primeira consulta olhando no olho do médico, falando assim: olha, Jesus vai me curar dessa enfermidade. E o médico: é câncer, ó, é câncer terminal, você vai ser curado. Não, Jesus vai me curar. Aí passa os 6 meses, ela consultando com esse médico e só definhando. E ela falando: eu vou ser curado. Aí de repente o médico coloca ela na mesa de cirurgia e abre ela, não tem mais câncer. Você acha que aquilo ali foi para a mulher, meu irmão? Foi para o médico, meu irmão. Foi para o médico entender que tem Deus, que tem fé, que tem Jesus, que tem escravo, que entende que existe um dono sobre a vida dele, meu amado irmão. Então tem pessoas que vai parar às vezes num hospital, tem pessoas às vezes que vai parar numa prisão, tem pessoas que vai se deparar com certas circunstâncias, é uma porta de entrada para pregar o Evangelho. Aleluia, papai. Amém, meus irmãos? Amém. Ele é preso e pensa: poxa, aqui agora tem um monte de guarda para evangelizar. Paulo preso pôde alcançar pessoas que jamais alcançaria em liberdade. Quando Paulo estava preso, meu amado irmão, ele pregou para pessoas que jamais ele conseguiria pregar se ele tivesse em liberdade. Sem contar que nós não teríamos essas epístolas nas nossas mãos se Paulo estivesse em liberdade. Tá? Então entenda que tudo que nós passamos contribui para o avanço do Evangelho. Tá? Não esqueça que nós somos doulos de Cristo, escravos. Escravo não tem vontade própria, mas faz o que o seu Senhor quer. Verso 14 e 16. Vamos ver o capítulo 1. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas,
ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Preste atenção que Paulo está dizendo que o motivo dele estar preso era por causa de Cristo Jesus. E o evangelho só não estava avançando dentro do palácio, tá? Paulo ficou 2 anos preso naquele palácio, algemados a guardas, tá bom? E os irmãos entendam que os guardas eram algemados a Paulo, acabava o turno do guarda, outro guarda era algemado. E aquele guarda que ficava algemado a Paulo era evangelizado por Paulo. Preste atenção que Paulo vai citar que ficou conhecido de toda a guarda pretoriana, tá? De toda a guarda do palácio, tá? O evangelho de Cristo Jesus. Então Deus usa a nossa vida como estratégia para poder pregar o evangelho, porque nada é mais importante do que fazer com que a mensagem do evangelho chegue a quem tem que chegar. Quantas pessoas não pagaram um preço para que eu tivesse acesso a essa mensagem? Hein, meus irmãos? Quantas pessoas não pagaram um preço para que eu estivesse aqui hoje? Quantas pessoas não pagaram um preço para que você estivesse aqui? Então é a nossa vez de pagar preço por vidas e por almas. Aleluia. Amém? Aí ele está falando no verso 14, verso 16 o seguinte: as pessoas via Paulo preso e pregando. Então, por causa de Paulo, as pessoas ficavam motivadas a pregar, pensando, poxa, esse cara está preso, está fazendo mais do que eu em liberdade. Ou seja, o Espírito Santo usava a vida de Paulo para trazer um avivamento na vida de outras pessoas. Ontem o pastor Júnior, mas o presbítero antes, nós fomos visitar o pastor Paulo, o cooperador André conhece. Como é que é o nome da esposa, o pastor Paulo? E eu fui visitar ontem, missionária Nalva. Irmão, já esqueci, ó, pra você ver. A gente foi lá orar por ela, né? O pastor Júnior falou de Cristo. Eles são crentes, mas nessa hora a gente vai lá, fala de Cristo. Meu irmão, a gente ficou umas 2 horas lá. A missionária Nalva, ela me cumprimentou quando chegou, mas ela no final ela entregou ali algo de Deus, que Deus estava mandando falar para mim. Mas antes dela entregar esse algo de Deus, a todo momento eu olhava para ela e o Espírito Santo ministrava no meu coração. A todo momento. A todo momento eu vendo ela conversar com o pastor Júnior, eu via ela naquela condição, eu olhava para o marido dela, eu via o clima daquela casa, né? Porque imagina você ter uma esposa doente, está com câncer, né? Dentro de casa, né? Saber que a qualquer momento vai morrer. Mas assim, o clima daquela casa era outro. E o clima daquela casa, a vida daquelas pessoas fazia com que o Espírito Santo ministrasse a todo tempo no meu coração. Aleluia. Então tem momentos na nossa vida que você vai passar por algo, meu amado irmão, que às vezes você não vai dizer uma palavra, mas a sua maneira de andar, a sua maneira de se portar, a sua maneira de agir vai fazer com que o Espírito Santo haja na vida de outras pessoas. Bem? Vai mudar as situações. Então, se Paulo preso não parava, eu em liberdade vou parar? Talvez fosse esse o pensamento que o Espírito Santo colocasse na pessoa daquela época. Verso 17, Paulo declara que uns pregavam por ciúme e discórdia. Nesse versículo aqui, Paulo está dizendo o seguinte, que tinha muita gente que pregava achando que podia causar dor a Paulo, tipo, mais ou menos para os irmãos entenderem. E ó, você está preso aí, mas eu estou em liberdade, e eu posso pregar o evangelho tranquilo, livre. Era mais ou menos assim. O do crente é difícil, né, irmão? Então, Paulo estava falando o seguinte, ó, uns pregam sinceramente, outros pregam por ciúmes, por inveja. Mas aí Paulo chega à conclusão do seguinte, o que importa? O que importa é que a mensagem seja pregada. E é aquilo que eu falei para os irmãos, nada é mais importante do que o crescimento da mensagem do evangelho. Amém, meus irmãos? Seja por motivações erradas ou certas. É por isso, meu amado irmão, que aquele pastor que cobra muito dinheiro, aquele pastor que vive na vida bagunçada, Deus usa, sabe por quê? Porque ele vai chegar em lugares em que pessoas precisam ouvir a mensagem. E nada é mais importante do que fazer com que a mensagem chegue no seu destino. Se aquele homem vai ser salvo ou não, aí é outra história, meu amado irmão. É outra história, tá? Aí naquele dia ele vai chegar lá e falar, Senhor, mas eu expulsei demônio, curei, preguei, sapateei, pulei, botei terno, não importa, afasta de mim, porque eu nunca te conheci.
porque Deus apenas usou ele. Isso aí foi bem usado mesmo, meu amado irmão. Porque terrível para o obreiro é entender que muitas vezes, talvez, está fazendo a obra, está levando a mensagem para que outros sejam salvos, e ele mesmo tem dentro de si que não vai ser salvo porque não consegue abandonar o pecado. Então a pregação da mensagem, meu amado irmão, ela é de extrema importância e ela vai chegar, custe o que custar, Deus vai fazer com que ela chegue. Amém? Então não importa a motivação do coração de ninguém. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. É aquilo que eu costumo dizer, que o reino de Deus lucra, que o reino de Deus ganha. Verso 19, ele tinha certeza de que Cristo iria libertar ele no tempo certo. Paulo nunca teve dúvida de que ia sair daquela prisão, tá, meu irmão? No entanto, que tem uma carta que ele escreve, ele fala: eu, o prisioneiro do Senhor, Efésios, eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo tinha dentro do próprio coração que ele estava preso, mas ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que tinha propósito na sua prisão, e ele sabia que no tempo certo Deus iria libertar ele. Tá? Verso 20, nada iria impedir Paulo de honrar a Cristo, fosse vivendo ou morrendo. Paulo fala para aquele povo: olha, se eu morrer, para mim tudo bem, porque eu morro agora e vou morar com Cristo. Mas eu entendo, Paulo dizendo, eu estou parafraseando, mas eu entendo que se eu continuar em vida, é proveito para a igreja. Então, se eu morrer ou se eu viver, que Cristo seja glorificado. Aleluia. Meu irmão, crente em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte, tá, meu irmão? A primeira coisa que você precisa entender é que a qualquer momento você vai ter que largar isso aqui para ir morar com Cristo Jesus, tá? Então não se iluda com os seus 3 carros, com o seu salário de 10 mil, com a sua vida boa. Porque coisa fácil a gente querer morrer quando a coisa tá ruim, né? Quando a coisa tá ruim a gente quer morrer, mas quando a coisa tá boa, a gente acaba de pagar passando concurso, ou acaba de casar, né? Aí a gente não quer morrer. Não, Jesus, deixa eu mais um tempo aqui. Mas seja vivendo ou morrendo, meu amado irmão, que vamos fazer para a honra e a glória de Cristo Jesus. Amém? Paulo está dizendo que a vida dele era benefício para a igreja. Tá? A Bíblia está te ensinando isso, que a vida do obreiro se torna benefício. A sua vida é um benefício para mim, meu amigo. Tá? A sua vida é um benefício para mim. Sabe por quê? Porque Deus vai usar você para me abençoar. Deus vai usar a sua boca para falar comigo. Deus vai usar os seus recursos para me abençoar. Deus vai me usar para te abençoar. Então todos nós somos benefícios um para o outro. E Paulo está mostrando isso aqui. Se eu continuar em vida, é benefício para a igreja. Aleluia, Senhor. Então cada um de nós somos benefício para este corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Será que quer perguntar alguma coisa, meu irmão? Então, pastor, a gente não tem medo de morrer assim, a gente sabendo que se a gente está doente, Deus vai tratando, e quando Ele não nos limpa, não nos leva. Mas a gente tem medo de morrer assim, de levar um tiro na rua. A dor? Isso é normal. A gente imagina a dor da morte desse sofrimento. Mas assim, se estamos doentes, porque a gente sabe que enquanto Deus não tratar da gente perfeitamente, nós não vamos nos recolher. Então tem aquele sofrimento, tem aquele processo. Né? No processo a gente não vai ficando com medo, a gente vai tendo tempo para conversar com Deus. Né? Eu me expressei errado. Quando eu falo aqui o medo da morte, eu estou dizendo num sentido de nós entendermos que uma hora vamos ter que deixar isso aqui. Sim, né? Nós somos cientes. O medo a gente disso, tem. Né? Mas assim, o medo temos. Sim, não, a dor, né? O medo da dor. Porque o medo da dor, porque não deixa a gente ficar favorável quando sabe que alguém levou uma facada, morreu, alguém levou 5 tiros. Doer é uma facada, né? Não é. Porque a gente fica imaginando a dor. Morrer em Cristo, se fosse assim, a gente dormisse e morrêssemos, todo mundo quer morrer dessa maneira, né? Dormindo, sem sofrimento, sem dor, né? Porque quando vem uma doença, pode ter um câncer, ele vem naquele sofrimento, é um processo que a pessoa tem que aceitar de que ela vai embora. Mas antes dela ir embora, ela tem aquele sofrimento, né? Então, Deus vai tratando com ela e fazendo com que ela entenda que ela vai para a glória. Então vai tirando tudo isso. Eu digo,
isso é meu, eu não deixo ninguém brigar. Então, assim, depois que ele foi desapegando de tudo isso, porque é por isso que eu estou falando, ele é um processo até ir embora, né? Mas ele estava ciente de que ia morrer. ia morrer. Agora, a gente sai na rua, leva um tiro, tem um ladrão passando aí, a gente vai se esconder, porque nós vamos ficar com medo. É. Né? A gente tem um medo, sim. Do sofrimento. Então, quando se diz aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, então a gente está no gozo de viver com Cristo. Né? O viver não é Cristo porque a gente vai viver com Cristo. E isso, o morrer não, é ganho. Não estar preparado assim, eu não estou preparado para morrer agora nesse aqui, não, eu tenho medo. Depende do. Sim, todos nós temos medo, até eu tenho medo. Não, mas não é essa a ideia, tá? Eu me expressei errado. É ter a consciência de que a qualquer momento vamos deixar isso aqui. O medo a gente tem, medo de cair numa cama, tomar uma facada, cair de um. Nossa, Paulo, parece um tiro. Parece um tiro aqui. Um carro atropelar, o medo da dor. O medo da dor. Mas assim, é o entendimento de que a qualquer momento temos que deixar isso aqui. E o que eu estou preparando os irmãos também na mensagem de hoje é para os irmãos também entenderem que se amanhã ou depois, porque assim, ó, amanhã ou depois você vai parar numa mesa de hospital, né? E a gente costuma falar, poxa, mas o cara é tão crente, né? E tá vindo essas coisas sobre a vida dele. Nós temos que entender que Deus vai usar várias circunstâncias, até mesmo nossa saúde, para que uma mensagem, o Evangelho seja pregado. Isso aí é Bíblia, por exemplo, o profeta Oséias. Quantas vezes ele não teve que perdoar a esposa que era prostituta e buscar ela lá no prostíbulo e voltar e perdoar, para simplesmente, para mim hoje entender que o amor de Deus é incondicional. Ele teve que pagar esse preço, né, de ter que conviver com a prostituta, perdoar, voltar, só para mim hoje, vocês entender que eu sou aquela prostituta e de que Oséias é Deus. Entendeu? O profeta Jeremias, ele perdeu a esposa e Deus falou, não é para enterrar. Né? Fora outras coisas que Deus exigiu dele, para ele não fazer, simplesmente para trazer uma mensagem. Então assim, o que eu estou preparando os irmãos é que amanhã ou depois pode sobrevir algo na nossa vida, né? O que a gente tem que fazer é entender que Deus está no controle da situação e que de alguma forma isso está contribuindo para o avanço do Evangelho. Eu acho também que o nosso maior pecado, mesmo a gente não estar na prostituição, não esteja bebendo, é não saber perdoar. Isso é terrível. Isso aí... Porque esse é o maior. Porque a gente não consegue perdoar, então a gente vai sempre guardando aquela mágoa no coração. Olha para a pessoa que a gente não consegue perdoar, tem aquela ira, aquela raiva, mesmo não demonstrando assim por fora, mas por dentro não consegue. Então o perdoar da boca para fora é bem diferente de você ir lá e falar, eu te perdoo, pelo amor de Deus, eu estou te perdoando, me perdoa. Mesmo você não ter feito nada, né? Que é assim que a gente tem que dizer. Sim. Então esse eu acho que é o pior castigo e é o pior pecado. Porque não saber perdoar da boca para fora é muito fácil, muito simples. Mas e aquele perdão de você olhar para a pessoa e esqueci o que ela fez? Ela me bateu, ela me deu uma facada, que seja, eu esqueci. Né? E aí eu acho que isso é o mais difícil. Porque nós somos enganosos a nós mesmos. Falamos que perdoamos, mas verdadeiramente não perdoamos. Perdoar da boca para fora é muito fácil. Né? Aí o perdão não tira do céu, tem que haver o perdão. É verdade. Então é isso, irmão, o que eu estou dizendo é nessa questão, entendemos que a qualquer momento teremos que deixar essa terra, tá bom? Alguns vão partir dormindo, né? Outros vão sofrer um pouco. Infelizmente nós não vamos ter o mesmo privilégio de Enoque, né? De ser transladado, a não ser que Cristo volte, né? Antes da gente morrer. Mas temos que estar preparados, tá bom, meus irmãos? E aí Paulo, ele entende que a sua vida trazia benefício para um povo. Quando temos certeza do nosso chamado e da nossa comunhão com Deus, nosso desejo a partir e estar com Cristo aumenta cada vez mais. Mas também entendemos que temos um compromisso com o povo e uma missão que o próprio Deus entregou para que nós terminássemos aqui. Então, meus irmãos, esse é o capítulo 1, tá? Esse é o capítulo 1. Aqui no verso 30, deixa eu ver aqui. Verso 29 do capítulo 1, leia aí para os irmãos entenderem.
Porque a vós foi concedida a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, meu irmão, você foi chamado para sofrer por Cristo, tá? Não somente crer, você foi chamado para padecer, para sofrer por Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho, meu irmão. Entenda que o verdadeiro evangelho te chama para uma vida de sofrimento, tá? Uma vida cujo Deus é Deus e nós somos escravos, servos de Cristo Jesus, tá bom? Esse evangelho de facilidades, esse evangelho onde eu sou o centro e todo o universo aponta para mim, inclusive Deus, isso não existe, tá, meu irmão? Quem é o centro de todas as coisas e tudo ao redor está ao redor, nós homens, Deus está no centro e todo o resto da criatura está ao redor, tá bom? Contribuindo para que o nome de Deus seja exaltado, tá bom, meus irmãos? Agora no capítulo 2, a gente tem na quarta-feira que vem, eu vou trazer para os irmãos aqui quase que o tema central da epístola, né? Onde todo o assunto que é abordado na epístola está centrado no capítulo 2, tá bom? Alguns dos irmãos querem fazer algum comentário, querem somar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta? Não? Eu quero. Pode fazer. Tudo que você falou aí, irmão, a morte, a irmã mencionou, tudo mostra quando chega perto da morte, que a pessoa está em Cristo Jesus, a gente pega não somente os da Bíblia, mas também os de hoje, né? Os que morreram em Cristo Jesus. Você percebe a morte, quem viu a morte de Lázaro, o cantor, né? E os mártires que pegam lá no Evangelho na África, são crucificados e queimados vivos. Você pegar o semblante das pessoas, estão morrendo dando risada. Está entendendo? E no caso de Sansão, enquanto ele se achou forte, Deus deu força para ele, maior que todos os homens, e ele se achou alguém, ele envergonhou o nome do Senhor. Até o Senhor colocar ele no lugar do povo, para a terra, onde ele foi entender que ele não era nada, e a morte dele teve o evangelho pregoado, porque enquanto ele estava em vida, ele estava envergonhando o evangelho de Cristo, do Senhor, né? O Senhor chamou ele para libertar o povo. Mas em morte, como você falou, todos que levam o evangelho, chamados para seguir o evangelho, tem que sofrer o que Cristo sofreu. Então, assim, comigo e com você não vai ser diferente. Todos nós vamos sofrer. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, presbítero antes, pode fazer o encerramento aqui.